Cortella, ele fala que um homem virtuoso, ele tem que carregar 3 principais características. A primeira é viver o que fala, a segunda é respeitar a opinião alheia, e a terceira é ensinar o que sabe. Então, acredita que você não tem uma skill, que você não tem uma habilidade que é treinável, só tem um jeito. Só tem um jeito, se pondo no desconforto. E o desconforto é chato, você vai querer sair dele rápido. Se acostuma com essa bagaça. Tem até uma pegada aqui, né? Que falam que a ofensa, que deve falar, tem crítica que ofende, mas a ofensa eles dizem que é igual veneno, né? Ela só vira ofensa, ela só é mal quando você bebe. Então, assim, às vezes é difícil receber uma crítica, mas tem até uma frasezinha bonitinha que fala: eu prefiro o amigo que me critica do que o inimigo que me bajula. É mesmo. Você não pode tratar uma criança como você trata um adulto. Então, uma empresa que está começando, às vezes você precisa se despir de vaidade para você aprender. Achei sensacional isso. Salve, salve, galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change. É uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, eu vou falar com o filho da dona Eliana e do senhor Enio. Ele é engenheiro pela USP e tem vários certificados aí internacionais. Ele se declarou logo menos aqui, agorinha pra mim, que ele é realmente bom em dados, e é por esse motivo que ele está aqui. Cauê Fontão, muito obrigado pela presença, cara, é uma honra realmente tê-lo aqui, recebê-lo nesse estúdio e poder conversar um pouquinho aí sobre as suas expertises. Eu que agradeço o convite, Renato, sensacional, fiquei muito honrado, muito feliz, admiro muito o seu trabalho. Ao longo da minha estrada aí eu tenho muita gratidão pelos meus professores, por quem me ensina algo. E, bom, eu te acompanho há pouco tempo nas redes sociais, mas, assim, já me ensinou bastante coisa. Então, eu tenho um pool de pessoas ali que eu sou grato, que nem sabem. Então, gostaria de declarar aqui minha gratidão a ti, porque aprendo bastante ali com essas redes sociais. E quem não segue esse cara aqui, quem não assiste os podcasts dele, tá perdendo um conteúdo maravilhoso, gratuito. Caramba, rapaz, eu tô satisfeito, acho que eu posso ir embora. Eu acho que já deu, já. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pelas palavras aí. A gente fica muito feliz de perceber que tá surtindo o efeito que a gente esperava, né? É justamente conseguir ensinar alguma coisa, conseguir transmitir algum tipo de conhecimento, né? Até porque Cortella, ele fala que um homem virtuoso, ele tem que carregar 3 principais características. A primeira é viver o que fala, então é viver o que diz. A segunda é respeitar a opinião alheia, respeitar as opiniões dos outros, né? E a terceira é ensinar o que sabe. Então eu fico muito feliz aí de estar cumprindo com os ensinamentos do Cortella. Obrigado, cara, pelas palavras. Sensacional. E você tá vendo o que vai ser hoje aqui, né? Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Coloca aqui, se inscreve no canal, deixe seus comentários, porque é a partir dos comentários que vocês fazem que eu consigo ser cada vez mais assertivo nos conteúdos produzidos, tá bom? E também compartilha esse vídeo, pessoal, pra gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ô, Cauê, eu tô, assim, eu não acho que não tem outro jeito de eu começar. Eu quero entender um pouquinho, assim, formado pela USP com certificados internacionais. Eu li lá uma porrada de certificado, eu fiquei um pouco confuso. Me explica aí um pouquinho, cara, essa trajetória. Legal. Bom, eu sou filho de pais professores. Então, assim, eu sempre fui o nerd da turma. Desde o começo, assim, ensino fundamental, eu era o nerd da turma. No começo da sua vida acadêmica, é ruim pra caramba ser o nerd da turma. E, pô, alto, magro pra caramba, desengonçado, ser o nerd da turma. Pai, filho de professor. Filho de professor, então... A sua mãe e seu pai eram professores? São professores. Eles te deram aula? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a Deus. Mas...
isso fez com que eu acreditasse muito que o caminho, o caminho que eu estava seguindo acadêmico era algo que, poxa, mudou a vida dos meus pais, eu vi mudando a vida dos meus pais e eu acreditava que esse era o caminho. Então, eu me preocupei muito em trilhar um caminho acadêmico muito certinho. Então, durante a faculdade, preocupei em ir para fazer o intercâmbio na Carleton University, no Canadá, que eu consegui o duplo diploma. Preocupei em fazer alguns outros cursos de extensão, porque eu achava desde sempre que eu ia ser professor. Eu sempre achei que eu ia ser professor. E aqui estou eu, a ovelha negra da família. Mas é muito doido você contando aí. Eu me lembrei daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso. Já leu? Inclusive, quem me indicou esse livro foi o meu pai. Mentira! Que legal, cara. Porque tem uma pegada assim, né? Pai Rico, Pai Pobre, quem ainda não leu, super recomendo. E fala de um menino que tem um pai que é professor. Só que ele identifica com uma pessoa aí que depois ele assemelha aí uma imagem de pai também, ele encara ele como sendo um pai, que é empreendedor. E, pô, é incrível. Não vou ficar dando spoiler, não. Mas eu me identifiquei um pouquinho aí. Aí você foi trilhar pra outra coisa. Quando eu terminei a faculdade, eu estava com os 2 diplomas na mão, eu queria fazer o mestrado. Com 26 anos eu terminei a faculdade. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Tá. Eu queria ir para o mestrado de qualquer jeito. Mas eu falei, mestrado, professor trilhar, mesmo, né? professor, carreira acadêmica. E aí, nesse momento, foi que veio algo assim no meu coração mesmo, que um erro só é um erro quando a gente comete ele. E eu precisava cometer esse erro, que eu achava que seria um erro, de tentar o mundo da indústria, o mundo corporativo, né? Então, eu falei, antes de eu ir para o mundo acadêmico, eu vou para o mundo corporativo. Mas teve algum episódio, alguma coisa ali, um start, assim, alguma virada de chave, ou não? Veio do nada mesmo, assim? Então, veio do nada. Eu queria cometer o erro em si, né? E aí, é a hora que o pessoal espera que eu vou falar que foi uma maravilha a minha primeira experiência, mas, cara, foi, assim... Desastrosa, assim. Até porque, pelo que eu tô... Eu sou de humanas, tá? Uhum. Mas eu treino aqui, já faz tempo que eu tô fazendo essa conta aqui. Você é 2019? 2020? Você se formou? Eu me formei em 2019. Aí, ó, tá vendo? Treinando. Aí você começou a ir para a questão do empreendedorismo, meio que ali de acontecer a pandemia, né? Exatamente. Foram... assim, 2018 eu fiz o estágio na Novelis. Tá. Um baita de um aprendizado para mim. E eu descobri que eu não queria uma empresa tradicional. Por quê? Meu pai é doutor em inovação. Show. E desde o começo, quando eu fui para o mundo corporativo, que ele me ensinou o conceito de intraempreendedorismo. Conta para mim. Então, é um nome bonito. A gente adora. A gente de startup adora os nomes bonitos, excesso de anglicanismo para se sentir mais inteligente. A gente sabe. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu entrei dentro da Novelis, eu comecei a ver as coisas, e é uma empresa, a maior empresa de alumínio laminado do mundo. Caramba! Então, as coisas já estavam, os processos estavam muito bem estruturados, tudo muito bem desenhado, e eu era incomodado com isso. E o pessoal, até o meu chefe brincava comigo, me chamava de estagiário folgado. Porque eu era muito folgado mesmo, sabe? Eu lembro um dia que eu entrei na sala de um diretor e eu tinha certeza que eu ia propor o melhor projeto do mundo. E eu falei para ele, eu tenho um projeto muito bom. E ele falou assim, pois não, você quer apresentar? Trouxe um slide? Eu falei assim, não.
mas eu tô vendo que tem um flip chart ali, eu vou desenhar ele. E eu desenhei meu projeto no flip chart do diretor. E o meu chefe entrou ali na sala uns 2 dias depois e viu o meu projeto, porque eu já tinha apresentado para o meu chefe. Ele voltou doido comigo. Ele falou assim, cara, o que o seu projeto tá fazendo aqui? Você sabe quem que já escreveu naquele flip chart? Pô, assim, estagiário não escreve naquele flip chart. Ah, pô, fazer o quê? Eu escrevia. Eu escrevi, desculpa, agora né? já era. Então eu era muito incomodado com tudo, assim, tudo que eu via de diferente, tudo que eu via que tinha uma oportunidade de melhorar, eu propunha. E aí eu comecei a perceber uma coisa, que eu jamais conseguiria ser um empreendedor de verdade se eu não soubesse vender. Certo. Comercial, né? Se eu não soubesse vender as minhas ideias, é o primeiro ponto para um empreendedor, na minha visão. Concordo. E o intraempreendedor, que é o empreendedor que não assume risco, porque eu não me descapitalizo, eu empreendo dentro do ambiente que eu tô. Eu empreendo como CLT. Peguei. Então, esse é o intraempreendedor. Intraempreendedor. Ele tem pouco risco. Ele não tem risco nenhum, porque ele não vai lá no banco, não pega o dinheiro, ele não se descapitaliza. Ele empreende dentro do ambiente de trabalho. E aí, qual que é o ponto, Renatão? Cara, o melhor ambiente para esse cara estar, o intraempreendedor, é em uma startup early stage. Uma startup que está começando. Por quê? Ele continua não assumindo os riscos que um empreendedor assumiria. Sim. E ele, ao mesmo tempo, que ele tem possibilidade de ter parte daquele negócio, de ser dono daquele negócio também, se ele trabalhar muito bem. Se ele chegar nos resultados, né? Se ele apresentar os resultados. Exatamente. Então, foi nesse ponto, na Novelis, que eu percebi que o melhor ambiente para eu estar naquele momento de carreira era em uma startup early stage, aprendendo a vender. Porque o que eu achava doido na Novelis era que eu tinha um projeto que claramente ia dar resultado, só que ninguém ligava para mim. Por quê? Porque eu era um estagiário? Não. Porque eu não sabia vender. Porque eu não sabia. E aí começa. Isso é difícil de assumir, hein? Pô, que massa, cara. Porque é muito mais fácil eu falar que o erro está no outro do que está em mim. Absolutamente. Muito mais fácil eu falar, poxa, esse ambiente aqui é horrível, pô, super tradicional. Não. Eu falei, pô, preciso aprender a vender as minhas ideias. Projetão desenhado lá no Flipchart top, usei caneta azul e vermelha e o cara não comprou por quê? Porque eu não soube passar legal, cara. Show. Não soube vender. E aí eu fui para a Lud. Na verdade, no começo era Smart Like. A gente vendia automação para Instagram. E eu quis trabalhar com vendas. Aí a gente já está em 2020. E aí a gente está em 2019. Ainda 2019, tá. 2018 você estava na verdade, estágio, tá. 2019 Show. Eu entrei na Lud. E aí eu comecei a trilhar o caminho de vendas, folgado como sou. Já comecei a meter o bedelho em marketing, já comecei a meter o bedelho em produto. E comecei a agregar conhecimento de uma forma muito rápida na minha carreira. Muito rápida. E eu sempre me preocupei com algo que está escrito nessa parede aqui, que é o network. Por quê? Meu pai explicava para mim. Meu pai é o meu mentor, meu ídolo. Legal. E ele explicava para mim, olha, a gente troca experiência com outras pessoas. Eu só tenho 2 maneiras de adquirir experiência na minha visão. O filósofo contemporâneo, Cauê Fontana. Que é o quê? Ou eu adquiro ela com o passar do tempo, ou eu troco experiência contigo. Show. Aqui. Sensacional. E olha que incrível que você está falando. Por isso que eu criei esse podcast. Maravilha. Porque, assim, existem pessoas que já passaram por aqui, que são empreendedores, passaram por aqui empreendedores mais reservados, empreendedores um pouco mais arrojados, mais velhos, mais jovens.
E existem alguns empreendedores que sentaram nessa cadeira aí, que, por exemplo, se eu ligasse para eles e falasse assim, pô, eu queria trocar uma ideia com você pra gente, pô, eu preciso de uma mentoria. Ele poderia responder para mim assim, Renato, eu não dou mentoria. Você quer fazer um churrasco, a gente troca uma ideia, mas eu não dou mentoria. Não, mas eu quero mentoria. Eles não dão uma mentoria. Só que aqui dão, de graça para vocês. E foi por esse motivo que eu criei esse cenário aqui, para eu conseguir adquirir esse conhecimento aí de forma gratuita, divertida, gostosa e através de um convite gostoso também de se fazer. Pô, vamos gravar um podcast? Compartilhando com a galera aí. Compartilhando. Pelo amor de Deus. Aí. Pois é, cara. Então, o seu pai arrasou. É isso, cara. Ele formou, assim, né? Ele me formou como profissional de um jeito... de um jeito próprio dele, assim, sem extrapolar os meus limites. Mas ele me ajudou demais. Ele me ajudou demais, assim, a moldar essa mentalidade... E talvez até uma sagacidade ali dentro do... Mas, ô Cauê, eu vi um cara, então, que estava querendo ir pro mundo acadêmico, entrar numa indústria, perceber que ali não era o cenário dele, que ele precisava desenvolver um pouco a venda e precisava de algo um pouco mais arrojado, talvez. E essa, pelo menos, é a leitura que eu fiz. E foi para uma startup. Mas e aí? Você entrou lá como? E aí, assim, network. Na época da faculdade, eu era muito dedicado. Então, teve uma vez... Olha só, isso é uma coisa. A gente colhe aquilo que a gente planta demais. Isso é bíblico. Assim, e só um parênteses aqui. Conforme eu vou ficando mais velho, eu vou percebendo que todos os ditados da minha avó eram verdades. Todos eram verdadeiros. Isso. Todos, que isso? É terrível. E ela falava isso pra mim quando eu era criança. Então, assim, a gente colhe o que a gente planta. Eu fiz um projeto e, poxa, era uma matéria, assim, muito... Um negócio que era muito fora, assim. Não tava... Era um ponto... assim... A grade era muito boa da USP, mas você tinha que fazer algumas matérias fora do seu major ali, da sua trilha, né? Então, eu fui fazer essa matéria fora. E, pô, ninguém dava importância pro negócio. E era um trabalho em grupo. Eu fiz o trabalho inteiro sozinho. E um cara que estava nesse grupo me apresentou na Smart Like, né, que hoje é a Lud. Entendi. E por conta, assim, desse trabalho, né, ele, pô, ó, eu sei o quão dedicado você é, eu sei que você vai dar conta do negócio e, cara, pô, vem aqui trabalhar com a gente. Você já ouviu falar sobre a teoria do mundo pequeno? Não. A teoria do mundo pequeno, ela fala que nós estamos a 5 contatos de qualquer outro contato no mundo. Tem até um videozinho bem interessante. Eu acho que eles usaram o Twitter para mostrar essas conexões, que às vezes eu posso conhecer uma pessoa que conhece outra, que é amigo pessoal do Barack Obama, por exemplo. Então, assim, nós estamos a 5 pessoas de qualquer outra pessoa do mundo. Isso é network. Sensacional, porque, inclusive, esse conceito o Thiago Nigro usa para pedir indicação para o podcast dele. Né? Ele pega a caneta, ele no final, né? Ele olha para você, Renato, quem que você acha que seria interessante eu trazer no próximo podcast? E ele fica esperando. E aí você tá com a caneta na mão, né? Aí, e outro. E aí ele vai pegando, e foi assim que ele pegou, entrevistou, que sensacional, foi subindo, escalando o podcast dele. Eu já me furtei já de algumas coisas do Joel J. Agora eu vou pegar essa daí também. Sensacional, adorei. Mas aí você entrou na como é que ele chamava? Smart Like. Na Smart Like. E aí quando que virou Mas você entrou como funcionário? Como é que foi? Essa é a pegada. E aí, assim... 90% da minha carreira até hoje foram de fracassos.
Mas é como diz o Wendel Carvalho, né? Ele fala que a vida é uma sacola de cagadas. Sim. É você colecionar cagadas, né? E eu falo isso com um sorriso no rosto, porque foram elas que me fez aprender demais, né? Então, eu entrei na Smart Like como vendedor, eu queria aprender a vender. Cara, assim, 7 meses depois, a Smart Like, ela tinha alguns fundamentos ruins de negócios, tá? A gente tinha uma aquisição muito alta. A gente chegava a colocar, assim, 100 mil de receita brincando com 3 vendedores em um mês. Mas a retenção era baixa. Entendi. Então, o que acontecia? É como um balde furado. Eu jogo água, a água não para, a água desce. Então, faliu. Uau! Faliu em 7 meses que eu tava lá. E, cara, empreender é o que o CEO da Lud fala, né? É muito menos sobre o produto ou o que você vende. É sobre as pessoas que estão junto contigo. Show. E aí, nasceu a Lud. Tive um problema pessoal nessa época e tive que voltar para o Vale. A Lud ficava em São Paulo. E teve uma proposta, coincidiu com uma proposta. Eu voltei para o Vale para uma empresa de educação, para uma startup na linha de educação, para trabalhar com marketing e vendas. Porque você já estava nadando já no oceano de vendas. Já estava no oceano de vendas. E aí eu falei, pô, preciso estar mais perto. Minha avó estava doente, precisava estar mais perto dela, porque ela me criou uma parte da minha vida. Eu queria ter essa... Enfim. Entendi. E aí eu vim para São José, para ficar mais perto dela, para poder visitá-la e tudo mais. E iniciei a carreira na Dinâmica Treinamentos. Na DNC, hoje é Escola DNC, mas na época era Dinâmica Treinamentos. E, cara, ali que foi assim... ali que foi a curvinha da minha carreira, que foi onde as coisas aconteceram. Do nada eu me via responsável pelo assim, 90% do faturamento passando pela minha mão direto ou indiretamente. E a minha equipe eram 4 estagiários. A galera que nunca soube falar de vendas, nunca ouviu falar de vendas, nunca ouviu falar de marketing antes, e eu segurava o marketing da empresa inteira e vendas produtos de uma unidade de negócio, que era a unidade de negócio com um ticket maior, que era a venda de cursos internacionais. E aí começou essa saga de edtechs. Fui para uma outra edtech em BH, passei para uma outra startup de PropTech, que o pessoal chama, que é uma startup do ramo imobiliário. A gente trabalhava com venda. E aí, bom, aí começou a ser convidado para ser advisor, as coisas acontecendo de uma maneira assim muito rápida, por conta da troca de experiência. Eu adquiri experiência muito rápido de outras pessoas, então esse era o meu hack. Eu entrava, assim, no meu WhatsApp tem pelo menos uns 100 grupos de empreendedorismo, ou de marketing, ou de vendas, ou de qualquer coisa, que eu vou lá e hackeio a experiência da galera. E é absurdo, assim, você jogar um problema lá que você não faz a menor ideia de como resolver. E tem 100 cabeças pensando, te ajudando. Então, eu hackeava a experiência dos caras. Entendi. E a minha carreira começou a crescer. Daqui a pouco eu me vi como... E aí, o auge do intraempreendedor é o quê? É você ter a participação. É alguém te chamar para sentar na mesa como sócios. E no ano retrasado eu alcancei isso. Sentei na mesa para participar como sócio, e a Lud me chamou para retornar. A primeira startup que eu trabalhei me chamou para retornar na condição de sócio. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu na carreira. Assim. Entendi, cara. Que bacana. Mas hoje, para a gente entender, o que é a Lud?
que a Lud faz? A Lud é uma startup do ramo imobiliário que vende software para imobiliárias e corretores. E a ideia da Lud, né, é facilitar a locação, tá? Um processo de locação sem a Lud pode demorar ali 7, 10 dias. Então, a gente digitaliza, a gente oferece tecnologia para o corretor fazer esse fechamento da locação específica muito mais rápido. Entendi. Ele pode fazer um fechamento de locação em um dia. E aí, com tecnologia, a gente é bom de fazer tecnologia, rasgando a modéstia aqui, a gente entrega a tecnologia para o cara e o cara dá um atendimento maravilhoso para o cliente dele, porque a diferença de você fazer uma locação, ainda mais hoje no mundo digitalizado, em 10 dias para um dia, é algo que é a experiência, né, cara? Experiência. Eu achei um negócio muito legal. Um dia, um amigo nosso aqui, na verdade, ele é empreendedor também, é uma empresa de marketing. Ele fez um post fazendo fez uma caixinha de perguntas lá, fazendo uma brincadeira com a galera, perguntando sobre quem assistia as introduções do Netflix. Porque aparece, quando começa a introduçãozinha, né, dos seriados, já aparece aquele pular a introdução. E a gente começou a perceber, e eu acompanhando ele fazendo toda essa dinâmica aí, a gente começou a perceber que as introduções começaram a diminuir. Porque a experiência de ter uma introdução comprida, daí você pega o celular para pular a introdução, ou pega o controle para pular a introdução, e na hora que você clica, ela some. Aí você fica frustrado. Então, assim, tudo resume-se em experiência, né? E essa experiência, então, que a Lud traz para os clientes de imobiliário. Eu faço o conceito de fazer o meu cliente ganhar mais dinheiro comigo. Então, ele ganha mais dinheiro porque ele loca muito mais rápido. Essa é uma parte difícil, o ponto mais complexo da venda é fazer ele perceber muito valor nisso, pelo menos o tanto que é necessário. Sim. E outra coisa, fora a mão de obra, né? Porque reduz, eu acredito. Absurdo. Você consegue entregar mais com menos, né? Absurdo, absurdo. Então a gente tem essa linha de entregar tecnologia, porque quando você olha o mercado imobiliário é muito espraiado, né? Assim, anglicanismo de novo, mas é bem distribuído, né? Tá muito na mão do corretor, da imobiliária e tal. A maior imobiliária tem, se eu não me engano, 2% do mercado, 3% do mercado. Caramba! Mas qual que é a diferença da maior imobiliária pro resto? Pro corretor que tá ali na casa dele fazendo... Cara, a tecnologia que ele tem disponível. Entendi. E se eu entrego a tecnologia para esse cara num valor menor que uma pizza... Eu desburocratizo esse mercado. Faz todo sentido. Mas nesse caminho aí de vendas, o que você aprendeu? Ou teve alguma coisa que você falou, puta merda, isso mudou. Mudou a forma de eu jogar o jogo. Isso aqui, eu acho que se você não tiver isso aqui, não vai. Você tem alguma coisa aí de bate-pronto assim? Sim. Ser vendedor, tanto ser vendedor quanto ser empreendedor, você está jogando contra a estatística. Eu não vi nunca, até hoje, alguém pode mostrar um para mim aí, eu não sou cético não nesse ponto. Mas assim, eu nunca vi até hoje um processo de vendas que alguém falasse assim, minha taxa de conversão nesse processo inteiro é 60%. É 51% que seja. Então, se é menor que 50%, a estatística está contra você. Se você está empreendendo... e 94% das empresas morrem em 5 anos, a estatística está contra você. E por que a gente empreende? Por que a gente vende? Por quê? Porque a gente é doido, cara. Porque a gente é doido, porque a sensação de vitória, a sensação de poder que dá você conseguir fechar uma venda é absoluta. É absurda. Então, nesse caminho de vendas, o mais importante não é a técnica que eu uso. É a minha capacidade e a minha capacidade de ser obstinado.
É a minha capacidade. Cara, e o vendedor, ele lida com algo que é inerente ao ser humano, que é essa busca por aprovação. A gente busca aprovação. Eu tô falando aqui, e se você faz assim, eu tô feliz. Uhum. Se você faz assim, eu falo, putz, falei alguma cagada que eu aqui, fiz aqui? falei alguma merda, cara, corta aí, sabe? Então, assim, essa busca por satisfação é inerente pra caramba, né? Eu tenho um amigo que eu adoro contar as coisas pra ele, porque ele fala, nossa, cara, que legal, parece assim, sabe? Então, quando eu quero dar um up, eu ligo pra ele. Mas assim, olha que interessante, cara. Eu acordo todo dia bem cedinho para ir malhar. E um dos objetivos, na verdade, são dois as principais razões de eu acordar de manhã. Primeiro, que para mim malhar de noite é mais difícil. Uhum. Não pelo horário, mas mais pela disposição mesmo do meu corpo. Quando eu malhava à noite, eu matava o treino dia sim, dia não. Eu até estava dizendo mais cedo não, outros dias aqui com o pessoal, é difícil malhar de manhã, é difícil malhar à noite. Você pega a sua dificuldade e enfrenta ela. Mas eu malho de manhã, então, primeiro, porque é mais fácil para mim. Segundo, porque por conta do primeiro ponto. Então, assim, quando eu acordo de manhã e falo, puta, tem que treinar, tá frio, tá noite ainda. Hoje, por exemplo, eu fui malhar com a esposa, derrubei ela da cama, e ela falou assim, Renato, tá noite! O que você tá querendo pra cá? Tá noite, tá louco! Eu venci. Então eu marquei o primeiro ponto, e quando a gente marca o primeiro ponto, irmão, puta, cara, aí comecei o dia vitorioso. A chance de eu terminar o dia vitorioso é absurdo, porque eu vou querer mais daquela sensação de êxtase que eu tive em marcar o primeiro ponto na bola. Exatamente. E isso é muito legal que esse conceito está em um livro. High Output Management. Gestão de alta performance. Gestão de alta performance. Esse livro é um must-read. É um must-read absurdo. Tem, assim, o Gestão de Alta Performance, o que ele diz? Controle os inputs. Não mensure pelos outputs. Então, qual que é o ponto? Fala mais. Então, você acorda de manhã, você dá o check, que você fez o seu exercício. Você dá o check que você fez a sua refeição da dieta. Você dá o check que você fez seu aeróbico. Você dá o check que você veio aqui e trabalhou. No final do dia, se o resultado não vier, tem algum problema absurdamente grande. Se eu fico olhando para o resultado, eu travo. Por quê? Tô num processo de emagrecimento agora. Tô num processo de emagrecimento. Eu tava mais gordo que eu tô aqui. E aí, cara, eu falhei durante... Eu tô há 3 meses nesse processo. O primeiro mês foi falho. Por quê? Porque eu olhava na balança, no primeira semana, nada acontecia. Na segunda semana, nada acontecia. Perdi 500 gramas. Falei assim, poxa, velho, 500 gramas eu dou uma mijada mais caprichada, eu perco os 500 gramas, né? Então, assim, pô, tá de sacanagem, eu tô fazendo esse esforço desgramado, comendo salada, à toa. Então, qual que é o ponto? Se você drive o seu mindset para o input, para dar o check na tarefa, show. Inclusive vendedores, pelo amor de Deus, é aí que tá o segredo. Se você olha para a meta, se você olha para quanto você está vendendo, a chance de você travar é gigantesca. E aí, se você olha... E, esse conceito tá em vários livros. Hábitos Atômicos. Pega lá. Hábitos Atômicos. O último episódio aqui com o Felipe Galvão, ele falou desse livro. Esse livro é absurdo, assim. Mudou minha vida, esse livro. Segunda pessoa que vem aqui em 7 dias e fala que esse livro mudou a vida. Agora eu seria um energúmeno se eu comprar. Agora. E olha só, tem uma coisa muito interessante sobre livro, tá? Quando alguém recomenda um livro para você, ensinar um hack, abre a Amazon e compra na hora. Por quê? Porque o livro, a gente gosta de alguns termos, né? Mas o livro o maior ROI que você pode ter vem de um livro. Tá, perfeito. Porque o investimento é muito baixo. Sim. Eu vendi curso. A gente modelava curso de R$1.000, R$2.000 que vinha de livros de 100 e 200. Absurdo. Você sabe que eu fiz 2 cursinhos no comecinho da minha carreira. Fiz 2 cursos. Um custou
sei lá, 200 e poucos reais. O outro não saiu disso também. Eu sei que não devo ter gastado 900, não devo ter gastado 800 reais nos dois. E eles quem construíram tudo que eu operaciono hoje. E aí que tá, e o negócio é muito louco, eu fico repetitivo pra cacete pra falar disso, mas não tem outro jeito. O conhecimento é maravilhoso, mas tem muito mais a ver com como você aplica aquele conhecimento do que o próprio conhecimento. Uhum. Porque conhecimento sem aplicação vira, sei lá, uma estatística. Exatamente, exatamente. Pô, e é por isso que eu falo, livro sempre vai ser o maior ROI. Maior ROI. E ROI, só para dar o conceito, é retorno sobre o investimento. Então, pô, se eu invisto 50 reais num livro que Hábitos Atômicos que vai me fazer virar outra pessoa, faz esse cálculo, cara. Investe 50 reais num livro, investe 50 reais no Hábitos Atômicos e vê o quanto você vai aumentar a sua produtividade. Quanto você precisa aumentar a sua produtividade ao longo de um mês. Não precisa ser do ano, não. Só de um mês. Você vai ver que já compensa comprar o livro sem nem pensar. Se o livro for uma merda, você arriscou um pouco. O risco foi ridículo. O risco foi ridículo. E aí o cara prefere comprar um curso, às vezes. Que não assiste, né? 3 pau, que deixa lá, não assiste. Pô, o livro, pelo menos, cara, pô... Pelo menos fica bonito na estante. Na estante, tem um cheiro gostoso quando você abre, né? O livro é bacana. É um cheiro gostoso, é isso mesmo. Esses dias eu tava conversando com a Mayara, a gente ficou brincando, né? Pô, quais são os 3 cheiros mais gostosos do mundo, né? Aí, pô, pra mim, eu fiquei lá, o pescoço do meu filho, o cheiro do café e o cheiro de livro novo. Tinha um cara que estudava comigo na faculdade que era absurdo, assim, eu vou contar essa história aqui agora. Vou queimar, vou contar um milagre, não vou contar o santo, tá? Fica tranquilo aí, galera da Mas faculdade. você que tá assistindo sabe que é com você! Pra você mesmo. Cara, ele era assim, meio... Gostava muito de livro, como eu. Então era a gente brigando ali pra ver quem que lia mais, né? E cara, teve um dia que ele ia de carro pra faculdade, eu passei pelo estacionamento e ele tava cheirando o livro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, caraca, que é isso, cara? Como se ele estivesse cheirando sei lá, uma roupa. Sabe quando a roupa acaba de sair da máquina com amaciante gostoso? Num comercial de amaciante, né? Ele tava cheirando o livro, aquilo virou faculdade, USP, né? A gente se ferra pra caramba, cria boas amizades porque se ferra. E, pô, virou o apelido dele, o cheirador de livro. Que sensacional, cara. Pô, mas é incrível. Eu vou comprar esse livro já no final desse episódio aqui. É um best-seller. Ele é um best-seller. Esses dois, na verdade. Eu gostei dessa gestão de alta performance. Gestão de alta performance é um must-read para todo gestor. Né? Para todo gestor é um must-read, porque você... ele te dá contorno na sua gestão, assim. Ele te dá contorno. Todo grande líder que eu trabalhei recomendou esse livro fortemente. Me fala uma coisa. Nesse período aí que você está empreendendo, né? Teve muita crítica, teve muita paulada ou foi tranquilo? Como é que foi? Com todo o respeito, mas é foda, assim. Porque, assim, meus pais são professores concursados. Então, eles querem que eu seja professor concursado. Até porque eu vi a minha vida mudar, assim, da água pro vinho quando os meus pais entraram no concurso. Assim, é absurdo, assim, absurdo. Então, eles acreditam naquilo pra caramba. Então, já dentro de casa eu tenho críticos. Já dentro de casa eu tenho críticos e apoiadores ao mesmo tempo. Assim, é um negócio meio tipo porque, assim, na verdade, às vezes a crítica... Tem até uma pegada aqui, né? Que falam que a ofensa... Que daí falar, tem crítica que ofende. Mas a ofensa, eles dizem que é igual veneno, né? Ela só vira ofensa, ela só é mal quando você bebe.
Então, assim, às vezes é difícil receber uma crítica, mas tem até uma frasezinha bonitinha que fala: eu prefiro o amigo que me critica do que o inimigo que me bajula. Então, assim, é difícil às vezes receber a crítica, mas, pô, você já demonstrou aqui que você é o cara que aceita bem as coisas que falam, e eu sei que é uma carreira, que é um caminho, né, de muita crítica, mas como que você levou isso daí? Eu tenho também uma autocrítica absurda. Isso daí é o feedback instantâneo, é o que todo empreendedor, para mim, é uma das principais características aí de um empreendedor de sucesso, é saber se autocriticar. Eu tenho uma autocrítica absurda, eu pego pesado comigo mesmo. Eu pego pesado, eu tenho espaço na minha agenda para me autocriticar, para me autoavaliar. Eu sou desses. Eu tenho espaço que eu escrevo. Eu literalmente escrevo. Tem uma parte proibida lá no meu Notion, que é eu me rebentando, assim, sabe? Pô, você fez muita cagada essa semana, assim. E pô, a autocrítica só já me basta, né? Já me bastaria. Eu olho pra fora e também tem bastante coisa, assim. Pô, muitas vezes... Cara, o Ale, que é um dos founders da Alud, ele fez um post no LinkedIn essa semana que eu gostei demais, né? Que conforme você vai avançando na sua vida, parece que você vai ficando mais solitário. A sensação parece que e é mais difícil de fazer amigos, principalmente. Uhum. Porque, pô, na escola, parece que você tem uns 50, 100 amigos. Vai pra faculdade, 40. Pá, vai pra festa, tal. E na hora que você vai pro mercado de trabalho, cara, começa a sair. O povo começa a casar, começa a ir para outro canto do Brasil. Eu tenho amigo trabalhando na Europa e por aí vai. E, cara, você vai perdendo os contatos, você vai perdendo as amizades e tudo mais. Então, o caminho do empreendedorismo, principalmente o que eu fiz, foi muito solitário, porque, além de tudo, eu tenho um agravantezinho ali, que eu sou hard work. Eu sou hard work absurdo, assim. Então, porra, eu não tenho problema nenhum. Eu entro em transe, eu fico 24 horas trabalhando tranquilo. E aí sobra espaço para você cultivar as amizades, que hora? Sobra espaço para você se relacionar, que hora? Sobra espaço para você ser um bom filho, um bom irmão, que horas? Então, eu evoluí muito rápido na minha carreira, evoluí muito rápido, conquistei grandes resultados, me orgulho bastante, ainda tem um caminho absurdo pela frente, mas existe um preço, né? O preço que eu paguei foi talvez não ser o melhor irmão, talvez não ser o melhor filho, talvez... Mas, pô, Cauê, você é novo ainda. Exatamente. Então, assim, eu acho que existe um tempo, né? Eu peguei o segundo. Aí, doutor, falei que eu ia pegar o segundo, peguei, derrubou, quebrou. De novo. Que absurdo, gente. Tava pegadinha aqui. Tava pegadinha. E eu caí. Deve ter ficado muito bom na minha cara. Deve ter ficado absurda, até perdi aqui. Cara. Poxa vida, perdi mesmo. Mas valeu. Não, valeu a pena. Valeu a pena. A grande pegada aqui, cara, do empreendedorismo, eu me lembrei aqui agora. Existe um estudo, né, que diz que esse períodozinho, dos 30 aos 35, parece que é o ponto alto do homem, né? Tanto em liberação de hormônio e tudo, tá naquele momento, no melhor momento do homem. E eu acredito muito nisso. Então, assim, se a gente está surfando uma onda, a gente precisa terminar de surfar a onda para a gente conseguir nadar gostosinho depois, né? Chegar aí na beira da praia e ficar tranquilo. Só que nós estamos num período de muito conhecimento, como a gente já disse, muito conhecimento abundante, informação abundante na internet, e parece que é fácil. Eu conversei aqui, por exemplo, com o Thiago da Verger, que falou: Renato, eu trabalhei 12 anos na minha empresa para conseguir sair do operacional. Conversei com o Bruno Subtoni também da Odonto, e ele falou:
Renato, eu trabalhei acho que 10 anos também para sair da operacional, da operação mesmo do negócio, e trabalhei muito. Já teve pessoas aqui que me falaram, Renato, trabalhei 15 horas por dia no começo e é normal, faz parte do game. Nós estávamos dizendo hoje na hora do almoço, às vezes as pessoas olham e falam assim, eu queria ter a prosperidade daquela pessoa ali, mas não quer fazer o que ele faz. Exatamente. Porque existe um preço. Não é fácil igual todo mundo, ou não todo mundo, igual a maioria fala na internet. Não é tão fácil assim. Não é. Esse pragmatismo, e é muito engraçado. É muito engraçado que, comentando sobre os gurus da internet, né, que o pessoal até brinca, chega uma parte que ele fala assim, então, é só você fazer tal coisa. É só você fazer tal coisa e todo o resto. O primeiro curso que a minha mãe comprou na internet foi muito engraçado. Ela comprou um curso, não vou contar o santo, vou contar o milagre. E o curso começou assim, então você pega só a base de leads. A minha mãe falou assim, como que eu consigo uma base de leads? Acabou. A primeira frase que ele falou no curso, ela não aproveitou mais nada. Ela não aproveitou mais nada. Será que eu vou ter que comprar outro curso para descobrir como é que eu faço a base de leads? Aí no final da aula ele fala, e eu tenho um curso que você monta a sua base de leads. Cara, então assim, esse pragmatismo de fazer as coisas, e pô, eu duvido muito quando alguém fala, é só fazer tal coisa. Pega e faz. Pega e faz pra você ver a dificuldade que é o negócio. Então, e lá na Alude a gente tem esse mantra. Entendi. A gente tem esse mantra de um dos pontos, a Alude tem pontos de cultura muito simples. E um dos pontos é o Coringa. Coringa. Todo mundo que trabalha na Alude é Coringa. Que é o quê? O CEO da empresa, há 2 semanas atrás, estava escrevendo copy para a página de venda. A gente é despido de vaidade lá, Entendi. sabe? E pô, eu acho que esse é o ponto mais importante para, principalmente quem está no começo da carreira e quem está começando a empreender, despide de vaidade. Sim. Porque você vai aprender mais rápido. E para a gente que é uma empresa investida, qual que é o ponto? Eu preciso aprender rápido para provar para o investidor que aquela tese está certa ou está errada. Quanto mais rápido eu fizer isso, melhor. Então, o aprendizado dita o jogo. Principalmente para uma startup que está no começo. Para uma empresa que está no começo. Eu não falei, mas teve uma parte da minha carreira que eu fiz mentoria para 28 projetos e alguns desses projetos eram empresas que estavam nascendo. Você deu a mentoria, é isso? Dei. Fui advisor. Legal. Desses 28 projetos, 27 funcionaram. Um não funcionou. Legal. Eu vou explicar o motivo. Por quê? Por que ele não funcionou. O cara que iniciou, ele era ex-diretor fudido da Ambev. E ele queria tratar uma empresa que estava no começo do jeito que ele resolvia os problemas da Ambev. Não funcionou. Não funcionou por quê? Porque você não trata uma criança igual você trata um adulto. O Google, quando começou, não era um mini Google como é hoje. O Google, quando começou, era outra empresa completamente diferente. Por quê? Porque ele tinha outros problemas. E agora ele tem outros problemas. Então, o cara que ele pega a visão... E aí é essa analogia mesmo. Você não pode tratar uma criança como você trata um adulto. Então, uma empresa que está começando, às vezes você precisa se despedir de vaidade para você aprender. Achei sensacional isso. Deixa eu te perguntar, e você acha... Você falou aí que você pega pesado com você. Eu achei sensacional isso, porque daí até usando lá, parafraseando o Joel J, né? Pegue pesado com você, porque pô, você aguenta, cara. A nossa mãe que dizia pra gente, né? Com dozinho, não querendo que a gente se machucasse, com aquele carinho de mãe. Ela vai lá e fala, pô, calma, filho, não pega pesado com você. Vai com calma.
Mas se você acha que você não aguenta, você pega leve com você mesmo. Mas se você acha que você não aguenta, aqui tá uma surpresa. Quem vai achar que você aguenta? Exato. E eu sou meio radical nas minhas coisas. Eu acredito muito em ruptura, né? Eu acho que não tem humor no. Eu acho que tem que ter ruptura. Por exemplo, a pessoa fala, pô, eu quero entrar numa dieta. Eu entro em êxtase. Eu tenho constrói um monstro dentro de mim no momento que eu escuto um trem desse. Porque eu falo assim, puta, então você quer emagrecer? Vai lá, faz dieta, tem que ir na academia, vamos de manhã. Blá, blá. E eu já começo a construir tudo, porque eu acredito em ruptura. Eu acho que você tem que ter essa ruptura. O que você acha disso, Rui? Fala pra mim se... O que você acha? Sua visão. Sobre rupturas. Pô, eu gosto, assim, né? Eu gosto muito desse conceito. Eu trago esse conceito pra minha vida. Eu acho que a vida equilibrada, se você olhar no ponto específico do espaço, que é onde a gente está vivendo, ela é utopia. Tá. Só que se você olhar ao longo da sua jornada, você consegue alcançar uma vida equilibrada. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Eu quero dizer com isso. Isso é algo que é filosofia minha, assim, de grande filósofo aqui. Mas é o seguinte, hoje minha vida é completamente desequilibrada para o trabalho. Mas eu tô dando gás agora. Daqui a pouco vai ser desequilibrada. Eu pego a minha avó. Minha avó, ela tem todo o tempo do mundo. A vida dela é completamente desequilibrada para a família. Ela vive a semana inteira pensando qual vai ser o cardápio do almoço. Indo lá e comprando a melhor, escolhendo. Quando você é criança, sua vida é desequilibrada também. Lógico que é. Então, por isso que eu falo, no ponto específico do espaço que a gente está, talvez no ponto que eu estou vivendo, vai haver um desequilíbrio natural. E vai ter um momento que eu vou ter que dar um gás na minha saúde, vai ter um momento que eu vou ter que dar um gás no meu trabalho, vai ter um momento que eu vou ter que dar um gás nos meus estudos, vai ter o meu momento de sossegar com a minha família. E talvez ao longo de toda a minha jornada eu alcance o equilíbrio. Se você ficar buscando equilíbrio, você fica maluco, cara. Aí, rapaz, será que eu falo isso? É porque assim, bem, eu não vou falar o que eu pensei, mas é que tem aquela história da roda rodar, né? É difícil da roda rodar, né? Como eu disse, eu não acredito em morno. Eu acho que ou é ou não é. Tem uma historinha que eu escutei esses dias que eu achei incrível. Fala assim, o cara tava em cima do muro e ele tava indeciso se ele ia pro lado direito ou se ele ia pro lado esquerdo. Uhum. Quando ele olhava pro lado direito, ele via alguns anjinhos falando, vem pra cá, vem, vem. Tava com a bandeira com o nome sacudindo assim, vem pra cá, aqui é o melhor. E quando ele olhou pro lado esquerdo, tinha uns capetinhas sentados jogando baralho, nem se importando com ele. Aí ele falou assim, gente, não é possível. E ele começou a ficar puto com aquilo, porque, pô, por que um lado os anjinhos lá estão chamando, vibrando, e os caras não estão nem ligando pra mim? Ô, fulano, o que tá acontecendo? Por que você não tá ligando pra mim? Por que você não me chama e o outro lado aqui, a concorrência tá pesada, eles estão me chamando? Por que você não tá falando pra eu descer pro lado de vocês? Aí eles respondem, o muro é meu. Então, assim, quando você tá em dúvida, você já tá errando, irmão. Michael Jordan, ele fala, tome uma decisão e não pense mais nela. Então, porque quando você tá em dúvida, você não sabe se você vai pra um lado, se você vai pro outro, pô, você já tá errado. Por isso eu acredito muito em ruptura, por isso eu acho que não tem morno. Por isso que ou o copo tá transbordando ou ele tá vazio. Eu gosto muito desse conceito porque foi inclusive um conceito que me fez baliza, ou que me deu norte para tudo que eu vivo hoje. A intensidade. Há quem diz que não pode ter muito, mas eu acredito na água fervendo. Não tomo café frio.
Então, Concordo 100%, Renato. Concordo 100%. A gente tem que viver intensamente aquilo que a gente acredita. E, pô, é o que eu falei. Tô há 3 meses tentando emagrecer. Só comecei a conseguir depois que eu comecei a gerir as entradas. Eu não sei quantos quilos eu perdi, eu sei quantos treinos eu fiz, eu sei quantas refeições certas eu que fiz. sensação. Eu sei quantas aeróbicos eu fiz ao longo desse período. Desses últimos 4 meses. Mas eu não sei quantos quilos eu perdi, eu joguei a balança fora. Eu sou dramático pra caramba. Eu sou dramático. E a ruptura, ela, pô, se você não tá naquilo, cara, pô... Não tem meio corpo, né? Ou você tá com o corpo inteiro, ou você não faz, velho. E isso foi uma coisa que a minha avó me ensinou. Se você vai limpar o chão dessa sala, que seja pra alguém poder sentar e comer no chão. Perfeito. Não faça as coisas mal feitas. Não faça nada mal feito. Não faça nada mal feito. E aí a ruptura vem disso. Quanto mais você tá... E, pô, é o que eu falei. 90% da minha carreira eu errei. 90% foram erros acumulados. Na minha equipe eu tomo decisões, 90% são erros. E eles sabem disso. Eu falo pra eles, olha, gente, eu vou errar 90% do tempo. Você tem que tomar uma decisão. Cauê, tem como aprender a criança a aprender a andar de bicicleta sem ralar o joelho? Não dá. Não dá, irmão. Então, assim, a gente descobre, né, com o tempo que o ainda estava certo. Que a vida realmente é uma coleção de cagadas. E a grande questão ali é você saber o que fazer quando você erra. É pegar aquilo, daí eu vou lá em Pedro Bial, quando ele fala de conselho. Pedro Bial ele é muito sábio, né? Tem um texto dele que para mim é o texto mais incrível que existe, escrito até hoje, que chama Filtro Solar. E tem um pedacinho que ele fala assim, não aceite conselhos comprados, mas seja solidário com aqueles que te oferecem, porque um conselho é voltar ao passado, colher um erro e reciclá-lo e vendê-lo por um preço muito mais alto do que vale. Então, assim, imagina que se você comete um erro e você não aprende nada com ele, aí você tá errando, pessoal. Aí esse negócio de a vida é uma sacola de cagadas, aí não tá servindo, não. Então, assim, a vida é uma sacola de cagadas, mas para você ser produtivo, você precisa aprender com elas. É o que você tem feito, né? Exatamente. Exatamente isso. E um erro que pode ser que você já tenha cometido. Não ter dado like, não ter se inscrito. Esse é o caminho do meu coração, galera. Que isso, Se você cara. não se inscreveu no canal, não deu like, você cometeu um erro absurdo, dá tempo de recuperar. Tá? Então, porque o papo tá muito bom. Sensacional. Ô, Cauê, se a pessoa não se inscrever e não der o like, as dicas pegam? Pô, assim... Estatisticamente. Eu não contei isso, mas durante a minha carreira acadêmica, eu achava que ia ser professor de estatística, então eu estudei estatística absurdamente. Absurdamente. E eu vou falar pra vocês que não pega. Não pega, né? 95% de certeza. Essa é uma coisa maravilhosa da estatística. Uma coisa maravilhosa da estatística é porque não existe ruptura. Porque assim, 95% de certeza. Existe, então, toda a estatística, quando aparece lá no Jornal Nacional, a pesquisa de presidenciáveis, se você olhar lá naquele asterisco, tá lá o grau de confiança daquela análise. E aí meu pai, ele, assim, já citei ele várias vezes, mas ele fala isso, né? 95% de certeza? Não existe, então. A certeza ou você tem ou você não tem. Sensacional. Então, assim, e a estatística coloca isso em tudo, sabe? Eu tenho 95% de certeza, cara. Como é que pode ter certeza se é 95%? Ou você tem ou você não tem. Ou você tem ou você não tem. Sabe? Você pode, e aí é engraçado isso, porque assim, a estatística me ajuda hoje, e os dados me ajudam a tomar decisões reduzindo o risco.
Então eu faço as rupturas da minha vida, reduzindo o risco. Olha que doido aqui. Eu posso te pedir uma coisa? Pode. Para você tentar abrir essa garrafa aqui? Tentar? Não dá. Não consigo tentar. Isso, irmão. Não tem jeito de tentar. Não dá. Ou faz ou não faz. Exatamente. É isso, é a estatística. Exatamente. É os 95% de certeza. De certeza. Não existe, cara. Não existe. Você não deixaria um médico operar o seu filho falando que tem 95% de certeza dele sobreviver. Sabe? É isso. Exatamente isso, cara. Olhando o que você estudou, o que você viveu e o que você tem vivido nesses últimos anos, você escuta muitas pessoas falando, pô, cara, você mudou muito? Não. Não? Você sempre foi assim? Porque eu tive uma capacidade... A faculdade me ensinou a me fuder. O maior aprendizado da faculdade foi me ensinar a me fuder, assim. E, pô... E se fuder sorrindo. E se fuder, esse baita de sorrindo aqui. Então, pô... Cara, não tem nada pior do que se sentir um merda porque você tirou 0 em uma prova, sabe? Pô, você tem que levantar porque daqui 2 meses tem outra prova, você precisa fazer e precisa passar. Cara, é o que acontece hoje, assim, né? O quanto de... Como eu falei, falho muito. Então, assim... Talvez as pessoas que me encontrem, que me viam na faculdade, vão me considerar mais maduro, mais gordo, mas assim, assim, esse jeito meu aqui é meio extrovertido, meio introvertido também. Engraçado que eu era muito tímido no primeiro ano da faculdade, eu tive que entrar na bateria da faculdade para soltar um pouco. Como assim na bateria da faculdade? A faculdade, a USP, ela tem uma bateria, que é uma bateria de bateria de samba mesmo, sabe? Bateria. Bateria de escola de samba. Que tem repique, que tem surdo e tal. Eu desengonçado, 1,91 m. Você já imagina onde eu fui, né? No surdão. Mas, pô, comecei a ter um desenrolo, eu era muito tímido. Eu era absurdamente tímido. Eu entrava aqui... Pô, se você não falasse que eu poderia pegar a água, eu não ia pegar. Assim, no nível de timidez absurda. E que foi esse exercício da música? Como assim? Né? A música me trouxe isso. Porque a gente tinha que apresentar. A gente tinha que se apresentar num palco com a faculdade inteira te olhando. E tinha lá a menininha que você gostava, e tinha lá, pô, o professor vendo e tudo mais. E, pô, você vai perdendo a timidez. Não tem jeito. A primeira vez que eu fui tocar em cima de um palco, eu tremia. No último evento do Change Networking, uma pessoa, ao final do evento ali, a gente já tinha encerrado, porque, assim, na hora que encerra que começa o real networking, né? Porque daí o pessoal levanta e começa a se entrosar ali. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, Renato, pô, você fala bem, cara. Me dá uma dica aí para falar bem, para eu conseguir me apresentar do jeito que você se apresenta. Se você pudesse responder para essa pessoa, o que você falaria? Se põe no desconforto. Fala mais. Porque assim, qual que é o ponto? Se eu acredito que eu não... que pô, a minha timidez me atrapalha, por que eu vou lá cheirar na bateria? Por que eu não vou ser... Não, peraí, a bateria toca ou cheira? Eu não entendi agora. Toca. Tá. Por que eu vou lá tocar na bateria, né? Desculpa, eu não podia perder essa. Se eu perdesse essa, eles iam brigar comigo. Foi boa, não foi? Eu gostei. Então, o que eu ia fazer lá na bateria, né? Então, pô, se você acredita que você não tem uma skill, que você não tem uma habilidade que é treinável, só tem um jeito. Se pondo no desconforto. E o desconforto é chato, você vai querer sair dele rápido. Se acostuma com essa bagaça. Se acostuma com essa merda. Se acostuma com o desconforto. É o conselho grátis aqui. Se acostuma com o desconforto. E eu falei várias vezes que é para entrar na sua cabeça. Se acostuma com o desconforto. Um cara tímido foi vender. Eu era um cara tímido. Na primeira ligação que eu fiz, isso é até uma história interessante.
A primeira semana que eu trabalhei na Lud, foi assim. O Ale, que foi quem me contratou, o founder, ele falou na primeira passagem, né, não na segunda, na Smart Like. Ele falou, cara, a gente gostou de você para vendas, mas a gente não tem certeza do seu perfil. Você trabalharia, pô, num período de experiência de uma semana sem eu te pagar? Eu falei para ele, trabalho até 2. Passou a primeira semana, eu fiz incríveis 0 vendas. Por quê? Porque eu era tímido pra caramba. Eu atendi o telefone. Oi, alô, tudo bem? Tá. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de atrapalhar as outras pessoas. E, cara, eu voltei aquela semana e pensei, putz, fudeu, acabou, né? 0 vendas. Os caras estão fazendo 50 na semana, pô. Vai me mandar embora. Aí, pô, eu cheguei na segunda e fiz... Minto, eu não fiz 0 vendas, eu fiz uma venda. Melhorou bastante. Melhorou bastante, Eu gostei da performance. A galera fazia 50. Não, legal. E aí eu evoluí para 10 vendas na segunda semana. Aí já estava remunerado. E aí ele me remunerou tudo depois, sabe? Mas foi assim... foi uma pegadinha. Foi uma surpresa boa. Ó, vamos te pagar. E aí, cara, uma parte legal disso foi que ele me chamou e falou, todo mundo faz 50, você faz 10. E aí? Eu falei, pô, na primeira semana eu fiz uma. Quem que melhorou 10 vezes aqui? Que moça do caralho, irmão! Incrível! Aí eu falei assim, eu posso ser o pior vendedor da empresa. Eu melhorei 10 vezes. Mas Evolução. Se você me der mais 2 meses... Eu posso vender quanto aí? Vezes 10? E aí, o que eu fiz, cara? Roubei experiência, network. Eu sentei do lado do cara que vendia mais. E daqui a pouco eu tava vendendo igual ele, assim. Então, se você, tem uma dificuldade, não falo bem, não consigo me conectar, se põe no desconforto, cara. Poxa, eu sou muito tímido. Pô, vai ler na missa, irmão. Arruma um jeito de se colocar no desconforto, sabe? Tem muita oportunidade. Ou aceita, né? Ou aceita. Pô, porque assim, o que acontece? Às vezes eu começo a falar demais... E as pessoas falam, não, mas Renato, eu não quero. Pô, então por que você tá falando que... Então você tá feliz do jeito que você é. Se estiver feliz do jeito que você é, pô, show, você pode viver sua vida feliz do jeito que você tá. Não tem problema nenhum. Agora, se vem falar pra mim, não, eu queria... Pô, eu queria já tá conjugando o verbo errado, né? Eu quero, então faça. E como fazer? Treinando, cara. Se colocando aí nas dificuldades, é isso. Perfeito. E se acostumando, tá? Se acostumando. Porque é chato, é ruim, você quer sair logo, sabe? A primeira vez que eu toquei no palco, que eu subi no palco com a bateria, eu queria sair em 1 minuto de apresentação. Tinha mais 30, o que eu ia fazer? Tinha 40 pessoas dependendo de mim também, sabe? Se eu saísse dali, ferrou. Eu fiquei 40 minutos querendo que acabasse aquele momento. E você voltou? Eu voltei. Na verdade, muito rápido eu descobri que era ruim, assim. Na hora que eu subi, 10 segundos eu já sabia que era ruim. Eu falei, puta, tem mais 39,50. Ferrou, tá ligado? E, pô, eu não vou abandonar a galera. E foi isso. Foram 39 minutos e 50 de... Mas eu sabia que se eu não... Aquela era uma boa oportunidade para eu resolver o meu problema de timidez. E talvez a melhor que eu tinha naquele momento, com os recursos que eu tinha. Sensacional. Então fui pra cima. É muito engraçado, né? A gente começou a conversar aqui falando de estar pronto, de não estar pronto. E agora a gente fala aqui mais uma vez, pô, tô pronto, não tô pronto, tem que ficar. E eu me lembrei de uma prosa que a gente teve aqui no podcast, não me lembro com quem que foi agora, mas a gente dizia justamente sobre estar pronto, porque quando a gente olha há 10 anos atrás,
a gente vê o quanto a gente evoluiu, né? A gente olha 10 anos atrás, a gente fala, poxa, eu não sabia de nada. E muito provavelmente, quando a gente olhar esse episódio há 10 anos lá no futuro, a gente vai falar, porra, Renato, como a gente era bobão, né? Não falava nada com nada. Quem que é esse cara? Sai daí, pô. É porque a gente nunca vai estar pronto, não adianta. E quando você aceita que você nunca está pronto, você percebe aí que você precisa sempre evoluir. Parece meio clichê falar, né? Mas evolua 1% por dia. Leia a primeira página. Aí a gente fala de hábitos. Eu vou lá nos hábitos, naquele livro No Poder do Hábito, lá nos hábitos angulares. Ele fala, pô, o hábito ele começa com pequenos hábitos, com a construção de pequenos hábitos. Normalmente, quando eu vou fazer alguma palestra, falar sobre performance, eu sempre chamo, por exemplo, no último que a gente fez, eu perguntei, pô, quem quer ler aqui e não consegue adquirir aí o hábito da leitura? Levantaram lá as mãos, eu chamei 4 pessoas, dei uma frasezinha para cada um ler e falei assim, pô, você começou a ler. Então, assim, amanhã, quando der 4h30, era 4h30 da tarde, se não me engano, 4h30, lê mais uma frase. E no dia seguinte, lê 2 frases. Aí depois lê uma página. Então, assim, é a partir de hábitos angulares que você cria hábitos maiores, né? E perceba que nunca a gente vai estar pronto e tu sempre tem conhecimento para adquirir e não adianta. Uhum. E é absurdo, ao longo do dia, a fonte inesgotável que existe de conhecimento próximo de você. E eu falo isso por um evento muito simples que aconteceu na minha vida. Eu estava sentado no banco da praça, esperando um amigo que foi ao médico. Não tava com o Bruno Marrone, não. Puta, eu precisava fazer esse tipo. As piadas estão excelentes. Lararará. E aí... Supletivo. E aí eu tava sentado no banco da praça esperando um amigo que foi ao médico. E, pô... do lado, assim, do banco tinha uma latinha de coca. E o cara virou pra mim e eu tava viajando, assim. Eu penso muita coisa num curto período de tempo, assim. Minha cabeça viaja demais. E aí, pô... eu tava viajando e ele virou pra mim e falou, posso pegar a latinha? Eu nem tinha percebido que a latinha tava ali. Ele tava recolhendo a latinha, um catador de latinhas. Eu não percebi que ele falou comigo. Aí depois ele falou, posso pegar a latinha um pouco mais ríspida? Eu falei, pode, tranquilo. Aí ele virou pra mim e falou, tá viajando, né? Aí eu falei assim, pô, tô pensando. Aí ele falou, pô, você anda pensando demais, né? Catador de latinha me fez refletir o resto da minha vida naquele momento. Sabe? Então, cara, é absurdo de onde pode vir o conhecimento. E aí a minha avó, que, pô, os ditados dela vão virando verdade. Eu tô querendo a sua avó e seu pai aqui, né, no podcast. Uma boa, viu? E os ditados dela vão virando verdade porque ela falava pra mim, pô, várias vezes. Ninguém é tão burro que não possa ensinar, nem tão inteligente que não possa aprender. Tá? E aí, pô, o cara me fez repensar a minha vida inteira com uma frase assim, sabe? Então, poxa, cara, se você estiver atento às oportunidades de aprendizado que você tem no seu dia a dia, você consegue aprender muita coisa. E essa questão, até do aprendizado mesmo, é uma questão de musculatura, né? Porque, por exemplo, você disse aí bastante. Para pegar. Coloca-te num desconforto que você vai evoluir. Porque eu sempre repito essa frase, mas para mim é um dos meus mantras, então não tem como eu não dizer. Mar manso nunca fez bom marinheiro. Então, assim, é no desconforto mesmo que você vai evoluir, que você vai aprender. Se tiver fácil, pô, legal, tá fácil, tá bom para você assim, tá? Então tá, legal, aceita. Agora, tá fácil e não, você tá insatisfeito, cara, é que você tá errando. Coloca-se no desconforto e treine o seu cérebro para aceitar bem esse desconforto para que você consiga sair. Uhum. Porque perceba que é musculatura.
E aí tem aquela questão eu acho que é sinopse que fala, né? Vamos fazer uma reflexãozinha aqui, uma coisa boba. Eu, quando eu era moleque e jogava videogame, eu jogava Mario, né? No Nintendo. Então, assim, eu me lembro que no começo foi um desafio absurdo você sair lá da primeira fase, passar os castelos e chegar lá na frente. Aí, de repente, você tava lá na frente, já tava 2 horas jogando, sua mãe te chama pra ir tomar café, você não tinha como salvar. Você colocava ali o controle, desligava só a TV pra fingir que tava desligado, ia lá tomar café, e quando você voltava, a irmã bacana desligou os cabos pra ligar o DVD, pô, nem DVD, né? O videocassete. Meu jogo! Aí aconteceu uma coisa muito louca. Depois da briga, né? Depois de eu brigar com a minha irmã, minha mãe ter que intervir e acontecer toda aquela palhaçada toda, eu ligava o videogame e conseguia chegar onde eu tava em 40 minutos. Opa! Eu demorei 3 horas para fazer aquilo. Porque eu já estava condicionado, eu já sabia o que fazer. E quando você percebe que a vida do empreendedor é assim também, a vida business dos negócios é assim. Quando você faz uma coisa e você demora muito tempo, a segunda vez vai ser muito mais fácil. E a terceira vai ser mais fácil ainda. E sempre vai ficar mais fácil porque é musculatura, é treinável. É igual academia. É isso. Eu tenho esse mesmo exemplo, mas com arroz. A primeira vez que eu fiz o arroz, queimou pra caramba. Eu liguei pra minha avó desesperado. Vó, o que eu faço? Põe pão, que tira o gosto, você pega só os de cima. Pô, a segunda vez, ficou sem sal. Agora, meu irmão, eu faço um arroz soltinho. Eu faço o birubiru. Eu faço qualquer tipo de arroz. Eu faço integral, fica bom. Então, é isso, é inerente do ser humano, Renato. É inerente do ser humano. Você me deu o endereço daqui, eu fui para Aparecida. Oi. Se eu vier amanhã aqui... Você não é mais para Aparecida. Eu não vou errar. Então, é inerente, é natural. Tem como ser bom em alguma coisa fazendo pouco? Impossível. Para ser bom em alguma coisa, faça muito, né? Impossível. Treine. Faça de novo e treine. E é muito louco, cara. Assim... Pô, eu treinei, mas errei. Pô, aí você tem 2 opções. Ou você vai desistir, ou você vai treinar de novo. Mas eu treinei e perdi de novo. Porra, então tá, é confortável pro cérebro desistir, né? Porque quando você desiste, você fala... fiz tudo que eu podia. É o som mais acovardado que eu escuto, que você pode escutar, o que você pode proferir. Fiz tudo que eu podia. Não quero mais perder tempo com isso. Inferno, cara. Treina mais e faz de novo. A negatividade é o maior ponto do preguiçoso. É muito fácil você ser negativo. Porque é confortável. Já que vai dar errado, por que eu vou fazer alguma coisa? Então eu luto todo dia para ser otimista. Em tudo. Cara, é óbvio que eu sou negativo em algumas coisas, mas a ideia é essa, é exatamente isso que você falou, Nathan, exatamente isso. Só assina embaixo. Oi, me fala um negócio, meu irmão. Eu falei que eu me furto de algumas ideias, né? Então, assim, tem uma questão do Joel J que ele faz e eu adoro, cara. Imagina que você pudesse agora falar com o mundo inteiro. Imagina que você fosse proferir alguma coisa que seria traduzida em todas as línguas e fosse correr todas as redes sociais e fosse ser estampado em todos os outdoors do mundo. O que você falaria? Atitude e fé. Atitude para fazer e fé para confiar. Vou dar o exemplo. Falei aqui que estou emagrecendo. Tá. Se eu não fizer a dieta, eu vou emagrecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu fizer exercício, eu não vou emagrecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu fizer as coisas combinadas, eu vou emagrecer.
Como que eu sei? É a minha fé, porque alguém já fez e me contou. Porque se eu não tivesse fé que o balanço energético que eu gasto tem que ser maior do que eu consumo para alguém falou essa bagaça. Alguém falou essa parada aí. Alguém falou essa bagaça. E funciona. Isso vale para tudo. No exemplo mais simples que eu dei aqui, pro exemplo mais complexo que pode existir dentro do mundo dos negócios. Atitude e fé. Show de bola, cara. As coisas sozinhas, a fé sozinha, não adianta. Tem uma história muito interessante de uma menina doente, os pais rezaram para que ela curasse e não levaram ao médico. O que aconteceu? Faltou atitude. Muita fé, pouca atitude. Você quer um negócio doido, cara? Assim, eu trago muita religiosidade dentro de mim. E o meu berço é católico. Então, foi uma das primeiras coisas que eu li na vida foi a Bíblia. E os milagres de Cristo. Tem uma reflexão interessantíssima nos milagres de Cristo, cara. Quando chegaram para Jesus com as águas lá, aliás, chegaram para Jesus naquela festa e falaram: Jesus, Jesus, acabou o vinho. O que Jesus fala primeiro? Vai lá e traga água para mim. Ele, com toda a sua divindade, podia bater o pé no chão e falar assim: ó, vinho já tá lá. Mas não, ele pediu a intervenção. Quando chegaram em Jesus, falaram: Jesus, Lázaro morreu. O que Jesus falou? Tira a pedra da caverna ali, ó, que eu vou entrar. O que Jesus podia ter feito, irmão? Ter batido o pé no chão e rachado a pedra no meio. Mas não, ele falou: vai lá e tira a pedra para eu entrar. É a mesma coisa em tudo. Pode pegar os milagres. Mesma coisa do pão e do peixe. Nossa, tem uma multidão gigante aqui, Jesus. O que a gente vai fazer? A gente não tem alimento para todo mundo. O que ele poderia ter falado? Vai lá na nossa canoa que está carregado de pão e peixe. Mas não, ele falou: traz o pão e o peixe aqui para eu dar uma olhadinha. Levanta agora. Aí, ó, acabou. Tá tudo aí. Então, assim, até nos milagres é precisa a intervenção humana. Então, eu achei sensacional. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala: tenha fé como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Atitude de fé. Atitude de fé. Atitude de fé. Em tudo na vida eu tenho atitude de fé. Os piores momentos da minha vida, os melhores. Atitude e fé. Sempre. Sensacional. Oi, me fala aí, fala pra galera que pacientemente ficou escutando as minhas hilárias piadas, como que eles te encontram, cara? Bom, eu sou um cara meio low profile, assim, eu sou bem dedicado à Lud, Tá. E eu tenho um perfil, mas um perfil super pessoal lá, que é o @cauefontão. Se alguém quiser adicionar, quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, pode adicionar. Mas o LinkedIn também é uma boa fonte, mas assim, é difícil me encontrar. Tá. É difícil me encontrar. Se quiser adicionar no Instagram pra gente bater um papo, podemos bater. Mas eu sou mais low profile. Você não vai ver aprendizados lá dentro, não vai ver. Vai ver eu com a minha família. E é isso, assim, eu na praia. Vai ter uns negócios pessoal pra caramba. Show de bola, irmão. E tem a Lud também, né? E tem a Lud Brasil. Quem quer, a gente posta bastante coisa, a gente faz marketing digital de um jeito muito diferenciado. Quebra de padrão mesmo. Então segue lá, Lude Brasil. @Lude Brasil. ALUDE Brasil. E tá lá pra aprender. Top, meu irmão. Bora trocar uma ideia. Eu quero te fazer um convite. Eu quero gravar, eu já tô com um cenário aqui na cabeça e eu queria gravar um outro episódio
mas você aqui comigo como co-host. Toparia? Toparia. Dentro? Vamos nessa, tô dentro. Vamos nessa. Então, irmão. Renatão, Obrigado, valeu cara. demais, sensacional. Muito Obrigado bom. mesmo. Muito bom. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a Serve Quente que mandou pra gente uma torta aqui, que agora é a hora que a gente faz uma boquinha. Obrigado. E pra você que ficou aqui até agora e não se inscreveu, já sabe que estatisticamente não funciona. Não vai funcionar. 95% de certeza, né? 95% de certeza de não funcionar. Não funcionar. E pelo amor de Deus. O papo não vale o like, essa torta vale. Vocês estão de sacanagem. Olha aqui, isso aqui é maldade com o convidado. Pô. Eu tô sentindo o cheiro. Se você não tá sentindo o cheiro aí da torta, você tá maluco. Você é de outro mundo. É isso, pessoal. Aqui na descrição você encontra todos os arrobas aí que o Cauê falou. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar o vídeo. Deixa aqui também seus comentários, que é a partir dos comentários que a gente consegue ser cada vez mais assertivo no conteúdo. Tá bom? E pela preferência e pela paciência, pessoal, eu os agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.